a urgência de pregar o Evangelho. E se no último dia da sua vida trouxerem um falso Jesus? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Imagine a cena final da vida de um homem religioso. Anos de igreja, décadas de rituais, uma vida inteira ouvindo Jesus te ama. Agora o corpo está fraco, a respiração curta, os olhos quase se fechando. Então alguém se aproxima da cama e diz: fique tranquilo, Jesus está contigo. Mas qual Jesus? Essa pergunta não é emocional, ela é eternamente fatal. Porque um falso Jesus não salva, um falso evangelho não regenera. Uma falsa esperança condena com um sorriso no rosto. É por isso que pregar o evangelho verdadeiro é urgente. Não amanhã, mas hoje. Um outro Jesus não tem poder para salvar. 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não pregamos, bem o suportais. Paulo não fala de ateus aqui, ele fala de pessoas religiosas, dentro do contexto da igreja. Historicamente, no primeiro século já havia um Jesus apenas moral, um Jesus místico, um Jesus misturado com filosofia grega, um Jesus sem cruz, um Jesus sem ira, um Jesus sem substituição penal. Os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, combateram hereges que falavam Jesus, mas negavam sua plena divindade, sua obra suficiente, seu senhorio absoluto. A reforma protestante fez exatamente o mesmo. Lutero dizia: um Cristo que não salva completamente não é Cristo algum. O Jesus que você ouviu durante a vida inteira salva pecadores mortos ou apenas consola religiosos vivos? O falso Jesus sempre chega tarde demais. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Note, eles surgem, eles aparecem, eles se apresentam como solução. O problema é que o falso Jesus costuma aparecer quando o homem está fraco, emocionalmente quebrado, com medo da morte. Ele promete paz sem arrependimento, perdão sem cruz, salvação sem sangue, céu sem santidade. Mas nenhum desses existe nas Escrituras. O Jesus bíblico diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Não diz se alguém sofreu, não diz se alguém foi fiel à instituição, não diz se alguém obedeceu homens. Nascer de novo é a obra soberana de Deus pelo evangelho verdadeiro. No último dia, não há tempo para corrigir o evangelho. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Escritura não dá espaço para segunda chance, evangelho tardio, revelação de última hora, Jesus adaptado ao leito da morte. Por isso Paulo diz: e ainda que nós ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1:8. Anátema não é erro leve, é condenação eterna. Você confiaria sua eternidade a um evangelho que só funciona enquanto você está vivo? O verdadeiro Jesus é ofensivo ao orgulho humano. 1 Coríntios 1:23. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo. O Jesus verdadeiro mata o mérito humano, derruba a justiça própria, anula títulos religiosos, destrói a ideia de eu fiz a minha parte. Isaías 53 não apresenta um Jesus triunfalista, mas ferido por causa das nossas transgressões. Calvino escreveu: Cristo não veio para cooperar com o homem, mas para substituí-lo. Seu Jesus que você ouviu nunca te confrontou, nunca te quebrou, nunca te humilhou diante da cruz. Ele não é o Jesus das Escrituras. A urgência da pregação, porque o Evangelho é vida ou morte. Romanos 10:14. Como porém invocarão aquele em que não creram? A fé salvadora não nasce de tradição, de emoção, de dor, de medo da morte. Ela nasce da palavra de Cristo. Por isso, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quem cala o evangelho verdadeiro não ama pessoas, ama números, sistemas e controle. Se no último dia da sua vida trouxer um Jesus que não exige arrependimento, um Jesus que não derramou sangue suficiente, um Jesus que não salva soberanamente, um Jesus que depende
da sua obra, esse Jesus não poderá te salvar. Mas o Jesus das Escrituras, o Cristo crucificado, ressuscitado, soberano, suficiente, salva até o último suspiro, como salvou o ladrão da cruz. Não por obras, não por ritos, mas pela graça mediante a fé. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Prega o Evangelho hoje. Ouça o Evangelho hoje. Examine qual Jesus você crê hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais e um falso Jesus nunca salva ninguém. Amém.